Amém, igreja? A igreja pode assentar-se? Graças a Deus, mais uma oportunidade de estarmos na casa do Senhor. Somos privilegiados. Somos privilegiados por termos sido beneficiados com essa graça. E somos mais privilegiados ainda de poder sermos participantes do trabalho que Deus está realizando nessa terra. Homens e mulheres falhos, limitados, pecadores, mas dignificados para um trabalho tão importante. Não apenas um trabalho que finda aqui na terra, como esse que nós fazemos para angariar recursos no final do mês, mas um trabalho que irá para a eternidade. Olha quanta honra Deus nos dá. É diante desse Deus que nós estamos aqui nessa manhã. Eu quero convidá-los à leitura do livro de 1 Coríntios, capítulo 12. É uma leitura bem extensa, mas eu quero ler todos os versículos para que possamos compreender o que o apóstolo Paulo está dizendo à igreja. Diz assim, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando erais gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo erais guiados. Vocês sabem que quando... não mudou. Por isso, quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Deixa eu ler aqui na Bíblia. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espírito, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Há um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeu, quer gregos, quer escravo, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se disser o ouvido, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a este damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha.
para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente membro desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profeta, em terceiro lugar mestre, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorro, governo, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos ou todos profetas? São todos mestres ou operadores de milagres? Têm todos dom de curar? Falam todos em línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Amém? Esses textos de Paulo são uns textos muito difíceis. Tem algumas palavras que não existem na língua original, no grego, e há dificuldade de concordância entre os tradutores. Mas o que Paulo está tratando aqui é dando uma resposta a alguns questionamentos da igreja que foram enviados até ele. E a razão central desse texto que nós lemos, embora esse texto seja composto pelo capítulo 12, 13 e 14, compilado, são 3 textos que se complementam, é uma resposta de Paulo. Aqui nesse texto que nós lemos, a causa principal da resposta de Paulo é o conflito entre os irmãos, conflito na igreja local. E essa confusão se dava sobre doutrinas e práticas cristãs. Então havia um grande conflito. Então, diante desse conflito, alguns irmãos enviam uma carta a Paulo pedindo uma ajuda. E a causa principal dos conflitos era a questão de prestígio na igreja. E a pergunta era: quem na igreja possui uma posição mais elevada? Quem tem mais influência? Quem tem mais poder? Quem tem direito de controlar a igreja? Essas eram as principais indagações no seio da igreja. E aí Paulo identifica alguns grupos desses que faziam esse questionamento, e um grupo reivindicava superioridade, ou seja, se achava superior aos demais, por sua lealdade dedicada a um líder humano mais impressionante. Alguns escritores dizem que os irmãos que buscaram ajuda eram aqueles que faziam parte do grupo de Paulo, porque nós sabemos que havia em Corinto grupos, facções, um era de Paulo, um era de Pedro, outro era de Cristo. Então os escritores dizem que provavelmente esses que eram de Paulo enviaram essa carta buscando uma ajuda. Então havia um grupo que reivindicava superioridade porque estava ligado a um líder mais impressionante. Isso está do versículo 1 ao 4. Outro grupo reivindicava ser mais espiritual porque seus membros abdicavam do sexo antes do casamento. Está no capítulo 7 desse livro. Já outro grupo se considerava superior por seus membros não comerem carne sacrificada aos ídolos. Está no capítulo 8 essa confusão. Ainda outro grupo atribuía sua superioridade porque tinha uma posição superior na sociedade, ou seja, eram os ricos. E esse está no capítulo 11. Por serem ricos e ter uma posição superior na sociedade, eles se consideravam também como superiores, que deveriam ser superiores aos demais na igreja. E por fim, outro grupo reivindicava que seus membros deveriam serem superiores porque eram mais espirituais, porque falavam em línguas, e outros não falavam. E isso gerou uma grande divisão na igreja. Cada um reivindicava aquilo que achava que era seu direito. Você acha que havia unidade nessa igreja? Havia ambiente para culto nessa igreja? Então Paulo usa uma figura de algo bem conhecido, que é o corpo humano, que
tem vários membros. Paulo usa a figura do corpo humano para ensinar a igreja em Corinto acerca da homogeneidade que a igreja deve ter. Que a igreja só é igreja e só funciona como igreja quando há essa homogeneidade, quando há essa integração entre os membros. Então, eu dividi essa mensagem de hoje falando sobre amor e unidade, ainda no tema, o amor e o cuidado. Eu dividi em 3 tópicos: a igreja e sua unidade, a igreja e a diversidade, e a igreja e a comunhão. São pontos fundamentais para que uma igreja possa funcionar. E o primeiro atributo, o primeiro tópico, é a igreja e sua unidade. E Paulo faz uma introdução do versículo 1 ao 3, ensinando a respeito da necessidade dessa unidade com Cristo. O primeiro atributo da igreja enquanto corpo deve ser a sua unidade. A igreja tem que estar unida, tem que pensar mutuamente para que possam chegar num consenso comum. O corpo é um todo uno, ligado. Tem muitos membros, mas é um corpo só. Ele é um corpo em todo íntegro. E Paulo ensina que a igreja é indivisível, tem que ser indivisível. E esta unidade deve ser tanto orgânica quanto doutrinária e espiritual. A igreja é indivisível, independente da diversidade de dons. Então Paulo começa exortando os irmãos, na sua maioria gentil, a respeito de como deveriam lidar com os dons espirituais. E ele começa dizendo: olha, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Paulo chama a atenção deles para o valor de como lidar com esses dons espirituais. E ele diz: olha, lembrem que outrora, quando vocês eram gentios, se deixavam conduzir aos ídolos mudos, segundo vocês eram guiados. Paulo está pedindo para eles lembrarem que quando eles eram gentios, eles eram conduzidos por espíritos malignos, que Paulo chama lá no capítulo 10, versículo 20, de demônios, que os demônios guiavam esse povo à idolatria, aos deuses mudos. E Paulo diz que eles, em alguns momentos, entravam em êxtases, em adoração a esses demônios. Então Paulo quer chamar a atenção para o discernimento a respeito dos dons espirituais, ou quanto aqueles que são espirituais. Porque qual é o questionamento aqui? O questionamento dos irmãos é que, no meio do culto, aqueles que reivindicavam seus mais espirituais levantavam-se e diziam que tinha uma palavra da parte de Deus para a igreja, tinha uma profecia da parte de Deus para a igreja. E isso gerou um conflito. E qual é o questionamento dos irmãos? Como que nós sabemos se realmente alguém está falando no nome de Deus? Como que nós podemos discernir se realmente essa pessoa está falando algo de Deus? Então Paulo faz eles lembrarem da vida pregressa deles, quando eles eram dominados pelos demônios, e esses demônios, naquele momento de adoração, eles entravam em êxtases e começavam a falar fora de si, não tinham domínio, não tinham controle daquela situação. Eram dominados, estavam ligados aos espíritos malignos. E aí Paulo diz o seguinte: quanto aos dons espirituais é diferente. Paulo vai identificar essas pessoas que se dizem espirituais, dizendo o seguinte: olha, assim como vocês, quando estavam no mundo, falavam, eram dominados, eram guiados pelos espíritos malignos, agora
que vocês foram regenerados, a forma de vocês identificarem se alguém realmente está falando em nome de Cristo é olhar para a vida da pessoa. E aí ele diz no versículo 3: por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus fala anátema Jesus, ou seja, Jesus é maldito. Não tem como a pessoa falar pelo Espírito de Deus e dizer que Jesus é maldito. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito. Mas essa é uma frase muito aberta, porque se nós pararmos qualquer pessoa, vamos dar exemplo do morador de rua, que nem conhece a Deus, não quer saber de Deus, e falar assim: olha, te dou R$50 e vou para você dizer que Jesus é o Senhor. Ele vai falar sem compromisso nenhum, não é verdade? Qualquer pessoa, te dou R$50 para você dizer Jesus é o Senhor, ele vai dizer sem compromisso nenhum. Então o que Paulo está querendo ensinar? Assim como vocês na vida passada de vocês eram dominados por esse espírito maligno ao ponto de ser conduzidos a eles para adoração, a forma de vocês identificarem essas pessoas que se dizem espirituais e se levantam para falar em nome de Deus é o nível de relacionamento que essa pessoa tem com Jesus. Se essa pessoa foi identificada como alguém que tem uma vida dominada, guiada pelo Espírito Santo, guiada por Jesus, essa sim vocês podem dar crédito como alguém que fala no nome de Deus. Nós nos lembramos que lá em João, quando Jesus avisa que vai subir ao céu e mandar o Espírito Santo, ele diz que o Espírito Santo não viria falar dele mesmo, mas iria falar de Jesus, iria glorificar Jesus, iria tornar Jesus conhecido diante dos homens. Então Paulo está dizendo o seguinte: olha, se alguém se diz espiritual e se levanta para dizer que fala algo em nome de Deus, esse homem precisa, antes de tudo, glorificar a Cristo naquilo que ele diz. A sua vida tem que ser condizente com uma vida que esteja totalmente em unidade, ligado, a sua vida ligada a Cristo. Senão, do contrário, não dá crédito. Não há como alguém falar de Jesus verdadeiramente sem ter uma vida que glorifique a Ele. Podemos falar palavras bonitas da boca para fora, mas o nosso coração está bem distante. Então Paulo aqui mostra essa unidade que aqueles que são de Cristo, aqueles que são da igreja, precisam estar ligados a Cristo. Aqueles que se dizem espirituais, aqueles que se dizem que são de Deus, precisam naturalmente estar em unidade com Ele. A igreja, para ser igreja, precisa estar em unidade com aquele que é o cabeça da igreja. Todo o corpo da igreja unido ao cabeça que é Cristo. Então o primeiro atributo da igreja é a sua unidade com Cristo, a sua ligação, o seu compromisso, o seu relacionamento com Cristo. Segundo tópico, a igreja e a sua diversidade, não as suas adversidades, mas a sua diversidade. Segundo ponto, de uma igreja que glorifica a Deus, de uma igreja que mostra amor ao mundo, que executa o seu serviço com amor, ela encontra essa unidade também na adversidade. E aí Paulo discorre do versículo 4 ao 11, o que nós lemos, dizendo que, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo, e também há diversidade de serviço, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de realizações, mas é Deus quem opera tudo em todos. Nós observamos algo interessante aqui. Paulo mostra a unidade perfeita da Trindade
edificando a igreja. O Espírito Santo concedendo dons, Jesus atuando no serviço da igreja e Deus concedendo poder para que esse serviço seja realizado. Nós vemos uma unidade perfeita. Paulo usa essa unidade perfeita da Trindade na edificação do trabalho da igreja para mostrar aos irmãos em Corinto a necessidade dessa unidade de dons para a edificação da igreja. Segundo atributo, meus irmãos, não tem como fugir disso, da igreja enquanto corpo, é a sua diversidade. Olha quantos membros há no nosso corpo, quanto osso, quanto nervo, cada artéria. Mas todas têm a sua funcionalidade. Todas têm a sua necessidade. Então, Paulo mostra aqui a unidade perfeita da Trindade atuando na edificação da igreja, para chamar a atenção desses irmãos para a necessidade de estarem unidos também. E ele diz: portanto, os dons que são recebidos não devem ter um fim egoísta. Não é para a exaltação própria, considerando superior aos demais. Não é para dar lugar ao orgulho e à soberba, considerando mais santo, mais espiritual do que os demais. Não é porque eu recebi um dom mais excelente que eu posso menosprezar o meu irmão que tem um dom mais simples, mais inferior. Eu não posso me tornar orgulhoso, autossuficiente. Eu não posso usar isso para a minha própria exaltação, me tornando mais espiritual, mais capacitado do que os demais irmãos na igreja. Pelo contrário, se eu realmente acho que esse meu dom é excelente, eu tenho que usar essa excelência para a unificação de todos os dons restantes da igreja, para que a igreja também torne-se excelente no seu serviço. Essa é a exortação de Paulo. O Senhor é o mesmo que dá o dom. O Senhor é o mesmo que capacita para o serviço, ou seja, na operação do dom. E aquele que dá o poder para o resultado final é o mesmo Deus. Então, todos os dons, todas as capacidades estão embaixo do mesmo Senhor. Não tem como haver um melhor e o outro melhor, um maior e o outro menor. Não tem como um ser inferior ao outro. A igreja de Corinto havia se perdido, porque na diversidade de dons que eles tinham, Paulo mesmo exalta essa igreja como uma igreja que tinha todos os dons possíveis, tinha sido muito agraciada por Deus, e havia uma diversidade de dons extraordinária nessa igreja. Mas a vaidade entrou no coração de alguns, e eles começaram a valorizar apenas dois, apenas o dom de línguas e o de profecia. E isso trouxe um prejuízo muito grande para a igreja. Infelizmente, ainda hoje, esse é um dos problemas, meus irmãos, da igreja. A autovalorização de apenas esses dois dons. E só são espirituais aqueles que falam em línguas e aqueles que têm profecia. Se você não falar em línguas, não profetizar, você é uma pessoa cheia da letra que mata, mas não tem o Espírito Santo. Infelizmente, isso ainda é uma realidade em nossos dias. E esquecem do principal, que é o ensinamento de como a igreja deve caminhar sobre essa terra. Infelizmente, essa ainda é uma realidade que tem prejudicado muitas igrejas que têm um potencial muito grande para o serviço. O propósito da diversidade de dons é a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja, a fim de que a igreja realize sua função com excelência na sociedade, evangelizando esse mundo perdido. Paulo começa o capítulo 13
ensinando que os dons, ainda que sejam tão excelentes como conhecer todos os idiomas humanos, falar todas as línguas humanas, ou falar a língua dos anjos, ou ainda que conheça todos os mistérios e toda a ciência, nenhum valor terá se não houver amor, se não tiver amor agindo para a unificação desses dons. Paulo diz que o mais excelente é o amor, que é capaz de tirar toda essa divisão do meio da igreja, toda essa vaidade, todo esse orgulho, e unificar todos os dons para o benefício da igreja. Paulo diz que nada importa, para nada vale, se o dom é excelente ou é menor, se não tiver o amor capaz de unificá-los, de fortalecê-los para o trabalho da igreja. O que Paulo quer ensinar é que essa diversidade de dons só é aproveitada para o fim correto quando há amor. O amor não se comporta inconvenientemente. Romanos 12, no versículo 16, Paulo falando sobre esse assunto, ele dá um conselho dizendo: tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de seres orgulhosos, condescendei com o que é humilde, e não sejais sábios aos próprios olhos. Essa sabedoria aos próprios olhos é que traz orgulho ao coração do homem e prejudica o trabalho da igreja. Para finalizar, meus irmãos, o último tópico é: a igreja como corpo tem como atributo a sua comunhão. A comunhão é necessária, é fundamental para o trabalho da igreja. A comunhão é o que torna possível a unidade na diversidade e vice-versa. A comunhão é o equilíbrio, é ela quem dá vida ao corpo. Cada um pensando para um lado, não tem como a igreja sair para lugar nenhum. Do contrário, quando a igreja pensa unida, ela se fortalece, ela tem um foco, ela tem uma direção, ela tem um alvo a seguir. E esse alvo é atingido. Por que que os irmãos da igreja primitiva, com tanta perseguição e com nem um milésimo de recursos que a igreja tem hoje, conseguiram evangelizar o mundo inteiro daquela época? Porque havia um foco, havia uma unidade, havia uma comunhão com aqueles irmãos, mesmo distantes uns dos outros. A igreja era poderosa, havia uma unidade com Cristo, mas também havia uma unidade entre os irmãos. Eles comungavam do mesmo Espírito, do mesmo propósito, da mesma vontade. A igreja se tornou poderosa. Em Romanos, Paulo ensina que pela fé o crente une-se a Jesus numa união indissolúvel. E agora ele ensina que aqueles que estão unidos a Cristo também estão unidos entre si como um corpo, num relacionamento orgânico, como aquele que existe entre os membros e os órgãos do nosso corpo. Paulo ensina que nós, como igreja, precisamos estar entrelaçados e trabalhando organizadamente, assim como cada órgão do nosso corpo trabalha organizadamente para o funcionamento do nosso corpo. Paulo diz que precisa essa ligação entre nós e Cristo e entre nós. William MacDonald afirma que assim como o corpo humano é um instrumento pelo qual uma pessoa se expressa a outra, o corpo de Cristo, o corpo de Cristo, isto é, a igreja, é um instrumento na terra pelo qual Deus deseja se revelar ao mundo. Deixa eu ler de novo. Assim como o corpo humano é o instrumento que me projeta para que eu possa me comunicar com você, o corpo de Cristo, que é a igreja, é o instrumento que Deus utiliza para se comunicar com o mundo. Então esse corpo precisa estar organizado, precisa estar entrelaçado, precisa estar unido. Em Efésios
4, capítulo 11 e 12, Paulo diz que Deus concedeu os dons com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Paulo diz que essa união, essa unidade, essa comunhão da igreja, tanto serve para nos fortalecer, nos aperfeiçoar, aprendendo uns com os outros, compartilhando dos dons uns dos outros, como também coopera para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Nós aprendemos e edificamos a igreja. Esta justa cooperação de cada parte efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesma em amor. Então a igreja precisa estar unida para que os membros estejam fortalecidos, cada um de nós, e para a igreja como corpo possa estar fortalecida também. O fato é que cada parte do corpo é indispensável e merece igual cuidado. Então Paulo diz: se de alguma forma alguma delas sofre, o todo fica prejudicado. Cada membro é digno de igual consideração. Igrejas que valorizam apenas alguns dons perderam o contexto daquilo que é ou que deve ser a igreja. Então Paulo finaliza no versículo 31, incentivando os irmãos a procurar com zelo os melhores dons. Mas ele faz uma pausa, porque ele poderia ter introduzido o capítulo 14, onde ele fala a respeito do valor dos dons. Ele faz uma pausa para dizer: olha, eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. É quando ele fala da valorização do amor para a unificação desses dons. Então, qual é o nosso desafio, meus irmãos? Nosso desafio é buscar em Deus essa capacidade de olhar para o nosso irmão como alguém de valor, como alguém importante, como alguém que é importante para o meu desenvolvimento como cristão, mas também é importante para o fortalecimento da igreja como corpo. Esse é o nosso desafio, nos esvaziar de todo orgulho, de toda exaltação própria, de toda soberba que há no nosso coração, que muitas vezes pode nos levar a olhar de cima para baixo para o nosso irmão, menosprezando, e olhar para ele como alguém que é importante, tanto para o meu crescimento como cristão, como fundamental para o fortalecimento da igreja como corpo. E assim, no final, Cristo será glorificado através das nossas vidas e através da igreja. Amém?